Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória, que Deus dê saúde. Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra. Vamos falar de uma mulher sábia, uma mulher corajosa, uma mulher que manteve a calma em meio a uma crise. Uma mulher preparada para lidar em momentos de crise. Ela teve a sabedoria e teve uma fé grande, mantendo a paz e acalmando ali uma tempestade, aonde a morte vinha para dentro do seu lar, da sua casa, aonde aquelas pessoas a quem ela amava ia perecer. Mas foi uma mulher que teve uma atitude admirável, uma mulher que não deixou o orgulho entrar no seu coração, mas uma mulher que tomou uma atitude que possamos trazer para a nossa vida. Porque quando eu falo de uma mulher, eu também incluo os homens, porque vice-versa. Porque assim como ela foi, o homem também pode ser sábio. Em meio à crise, ter uma atitude ali de fé. Vamos entrar aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou botar o texto todo para que nós possamos entender um pouco. 1 Samuel, capítulo 25. A morte de Samuel. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o plantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau. Em tudo o que fazia era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhe disse: vão ao Carmelo, fala com Nabal, pergunta-lhe em meu nome, como estás? Diga àquele afortunado, paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos. E nada lhe faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão, portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a este seu servo e a Davi, seus filhos, qualquer coisa que você tiver em mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando e Nabal deu a seguinte resposta a seus servos de Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Você acha que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati
para os meus tosqueadores e dá homens que eu não sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua espada. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto os 200 ficaram com bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nossos tratos com eles. Quando estavam no campo, eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite. Os dias que estivemos com ele, apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Amém, meus irmãos? Depois a gente vai dar continuidade dessa mensagem na leitura e deixar Deus falar aos nossos corações. Em Provérbios 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Traduzindo, a mulher sábia cuida da sua casa. A mulher sábia, ela protege a sua casa, a sua família, os seus filhos, seu marido. Mas a mulher tola é aquela que faz de tudo errado para destruir a sua casa, o seu casamento, a vida dos seus filhos, trazendo atraso. Mas quando eu entro nessa mensagem sobre Abigail, eu já entro também em Provérbios capítulo 14, versículo 1, onde diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola o destrói. Quem é a mulher tola? Aquela que só olha para as coisas materiais, aquelas que não têm uma visão de Deus sobre a vida dela. Uma mulher que não consegue ver o mundo espiritual, a mulher que não consegue compreender o mistério e o chamado de Deus. É aquela mulher que faz tudo por impulso, faz tudo por ambição, faz tudo ali no raso. Mas Abigail foi diferente. Abigail foi uma mulher corajosa. Abigail foi aquela mulher sábia, que não pensou duas vezes antes de tomar uma posição para cuidar da sua casa, da sua família, mesmo o marido sendo mau, o marido sendo ruim de coração. Porque Nabal, ele era grosseiro, era egoísta. Nabal era aquele homem que só ligava para si próprio, não se importava com mais ninguém. Maltratava os empregados, maltratava a esposa, maltratava tudo que tivesse na frente dele ali. O que importava para ele era ele e a riqueza dele. Mas quando a pessoa tem um coração assim, Deus não está no meio. Mas Abigail foi aquela mulher que mesmo em crise já estava preparada. Porque não sabemos o momento que a crise vem bater na nossa porta, que a morte vem querer
vir na nossa porta. Então temos que estar preparado. Quando eu falo de Abigail, eu trago também na vida dos homens, porque assim como Abigail foi, Abigail era uma mulher temente a Deus. Nabal era um homem ímpio, orgulhoso, ignorante, bruto. Mas trazendo por dia de hoje, nos dias de hoje tem homem que é mais temente a Deus e tem mulher que já é mais bruto, já é mais dura de coração, só olha para as coisas materiais, só olha para si próprio. Esquece que tem família, esquece que tem filho, esquece que Deus uniu ali para o propósito dele, só olha e só liga para si próprio, para os seus interesses, para as suas ambições. Assim como Abigail foi sábia, foi temente a Deus, foi humilde, assim também os homens têm que ser. Quando, vice-versa, quando o nosso cônjuge é igual Nabal. Então a gente, como homem, também temos que agir que nem Abigail, na humildade, com fé. Tomar uma posição em meio à crise, não deixar que a ventania, a tempestade, a morte bata sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. E havia Nabal morava em Maom, que tinha as suas propriedades no Carmelo. Ele era um homem muito rico. Tinha ovelhas, tinha cabras. Ele estava o quê? Tosqueando as ovelhas no Carmelo. E quem era esse homem? Como é que era o nome dele? Nabal. E a sua mulher se chamava Abigail. Uma mulher inteligente, uma mulher bonita, porque a Bíblia nos diz que ela era uma mulher bonita. É tanto que mais na frente vamos mostrar, dentro da palavra, que Davi se casou com ela. Uma mulher sensata, porém Nabal, o homem grosseiro, bruto, mal-humorado, rude, duro de coração, maligno. E ele era da linhagem de Caleb, da descendência de Caleb. Um homem ganancioso, mas tinha uma esposa sábia, corajosa. Que teve uma atitude ali em meio à crise, em meio à tempestade. E evita a destruição de sua casa, onde Davi estava preparado com 400 homens armados para destruir todos os homens da casa de Nabal. Homens, quando eu digo homens, tanto homens como criança. E o que Abigail faz? Rapidamente, ela age com provisões, evitando uma vingança sangrenta, resultando
numa vitória sobre o lar dela, sobre a casa dela. Porque naquele momento ela já manda preparar tudo ali para levar para Davi. Sem Nabal saber. E Davi estava onde? Estava no deserto com seus homens, a caminho da casa de Nabal. Porque Davi, nesse momento, Davi ficou revoltado. Não foi uma boa atitude de Davi. Davi tomou essa atitude no momento de desespero, porque Davi tinha acabado de perder o profeta Samuel. Então, nesse momento, Davi ainda estava meio atordoado com a morte, tinha perdido aquela pessoa que foi usada por Deus para lhe ungir como rei de Israel. Fora isso, Davi também tinha que alimentar todos os homens que estavam ao seu comando. Fora isso, Davi também tinha que lidar com a perseguição de Saul, que várias vezes Saul perseguia Davi para tentar matá-lo, para tentar tirar do caminho, para tentar eliminá-lo. E várias vezes Deus deu a vitória sobre Davi, sobre Saul, mas Davi não matou, não quis tocar no ungido de Deus. Mesmo que Deus tenha rejeitado Saul, Davi não quis tocar um dedo no ungido, no escolhido de Deus. É como se Davi dissesse assim para Deus: olha, Senhor, o Senhor pode me dar vitória sobre Saul, mas quem vai agir é o Senhor. Eu não vou tirar a vida de Saul. Eu não vou derramar o sangue do teu ungido. Se quem tem que fazer isso, Senhor, é o Senhor, não eu. E Davi, ele tinha protegido toda aquela região dos amalequitas, dos filisteus, para que não viesse invadir a terra daqueles moradores que estavam ali. E um deles era as propriedades de Nabal, aonde não teve, ninguém roubou uma ovelha, ninguém mexeu em nada, porque eles eram como muro, cercando toda a propriedade, trazendo aquela proteção sobre a terra de Nabal. E tinha uma convivência com os pastores de Nabal, onde eles cuidavam dos pastores, onde os pastores ficavam à vontade buscando ali alimentar as ovelhas, alimentar as cabras, protegendo. Nem filisteu, nem amalequita vieram e mexeram em nada. Só que na cabeça de Davi, o que acontece? Na cabeça de Davi, Davi fala: poxa, a gente está precisando, a gente está aqui. Eu vou mandar uns homens até a casa de Nabal. E Davi, é humilde nesse momento. Davi, quando ele manda os mensageiros dele, Davi é humilde. Davi ainda pede por favor. Ainda pede por favor se Nabal podia atender seus humildes servos. Davi, sendo consagrado e ungido rei, estava se botando como servo ali, pedindo ajuda de Nabal, aonde uma pessoa que ele ajudou. Vai ter momento, meus irmãos, na nossa vida que a gente vai ajudar pessoas, o que a gente vai receber é pedrada. Vai ter momento que a gente vai fazer tudo para ajudar aquela pessoa. E quando aquela pessoa está bem, parece que ela esquece de onde ela estava quando você ajudou. Mas na hora de te ajudar, porque já está lá em cima, aí quer te maltratar.
Porque é o momento que Nabal diz que não conhece, não sabe nem quem é Davi. E depois ele diz na mesma escritura que eu vou ajudar aquele dali que está fugindo do seu rei. A pessoa que foge do seu rei não merece ajuda nenhuma, não. E é momento que vai ter pessoas que ainda vai dizer assim, não, eu não pedi ajuda nenhuma. Eu nem pedi para ele fazer muro lá para proteger minha propriedade, não. Porque são pessoas egoístas, pessoas que só olham para si próprio. São pessoas que quando estão bem, esquece de quem ajudou. Porque só olham para si próprio, só olham para as coisas materiais. Mas o que eu quero dizer para você é: não espere daquela pessoa que você ajudou. Se você for fazer, faça de coração. Porque quem vai te recompensar, quem vai te abençoar é Deus. Porque o ser humano é falho, o ser humano é cheio de defeito. E tem pessoas, é por isso que tem pessoas que Deus ele pega assim, ele espreme um pouco, ele aperta, ele bate de um lado, bate do outro, para a pessoa lembrar de onde foi que ela saiu. Principalmente crente, porque tem crente que é igual bexiga. Quando enche assim, aí Deus chega lá com a agulha e espoca. Mas Davi, ele estava naquele momento ali de desespero. Porque tinha perdido alguém que ele amava, que era o profeta Samuel. Estava sendo perseguido por outra pessoa que ele amava também, que era Saul. Porque Saul tinha raiva e inveja de Davi, mas Davi o amava. Ele tinha carinho por Saul como um pai. E você está pensando que vai ser aquelas pessoas de fora que vai maltratar o teu coração, que vai te humilhar, que vai te deixar de lado? Não. Vai ser aquelas pessoas a quem você mais ama, aquelas pessoas que convivem com você, que vão te perseguir, que vão falar mal de você, que vão te atacar, mas não querem saber como é que está o teu coração, como é que está a tua vida. E o que você está passando, não. Vai ter pessoas que vai ser que você ama, mas vai ser que nem Saul, por inveja. Porque Saul começou a perseguir Davi pelo quê? Porque quando as moças começaram a cantar, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Isso abriu no coração de Saul um buraco tão grande de vingança contra a vida de Davi. Davi não tinha culpa, porque Davi era um homem abençoado e escolhido por Deus. E é isso que vai causar na vida das pessoas. E Davi estava naquele momento ali atordoado, porque tinha toda aquela multidão para alimentar. Estava com o coração triste porque tinha perdido o profeta Samuel. Estava mais triste ainda porque Saul estava o perseguindo. E as pessoas com fome. Então ele pensa assim, poxa, vamos... Já que a gente está aqui, a gente ajudou Nabal, vamos lá, eu vou mandar vocês, tá? Fala, seu humilde servo, pede a tua ajuda. Assim como a gente ajudou ele. Porque qualquer ser humano vai pensar assim, poxa, como a gente ajudou, eu creio que ele, agora que eu estou precisando, ele vai nos ajudar. Mas não. Vai ter pessoas que vai esquecer. Ainda vai dizer assim para você, porque eu sou prova e testemunho disso, porque já me disseram. Que eu, tanto fazia vivo ou morto, não servia mais para nada. Era pessoas da onde? De quem você ama. Pessoas do seu sangue. Que vai dizer. Por quê? Porque quando acham que estão bem ali, aí querem pisar em quem ajudou. Aí esquece. E Nabal tinha esquecido.
Ainda abre a boca para dizer, não, eu não pedi ajuda de Davi, não. Eu não sei nem quem é. Como é que eu vou ajudar? Tirar as minhas ovelhas, a minha água, para ajudar aqueles homens ali que estão fugindo de Saul? Não. Por quê? Porque é complicado, meus irmãos, para quem não tem uma visão espiritual. É complicado você querer falar as coisas de Deus para quem só tem uma visão de galinha, para quem não tem uma visão espiritual. É complicado, porque vai ter pessoas que não vai acreditar, não vai crer. Principalmente se for pessoas do seu sangue, pessoas que conhecem o teu passado, mas não conhece a tua intimidade com o Pai. Não conhece, não sabe quantas madrugadas você passou orando, buscando, jejuando, se consagrando na direção do Pai. Porque quando eles te vê ali, mas não conhece a tua intimidade. Nabal não conhecia a intimidade de Davi com o Pai. Porque Davi falava com o Pai. Davi tinha um coração aquebrantado. Então, Davi manda os homens até Nabal. Mas Nabal não aceitou. E insultou publicamente os homens de Davi. E nega publicamente a conhecer Davi. Contestando que a integridade de Davi por ser um rebelde contra Saul. Se desfez de Davi com resposta grosseira. Então Davi faz o quê? Toma 400 homens. Agora imagina. Aqueles homens tudo com fome. Uma caminhada até a casa de Nabal. Aqueles homens com fome ali voltam tristes e olham para Davi. Davi, ele não sabe nem quem tu é, te insultou. Então Davi, ele sobe sobre o coração dele um ar de vingança. E vai até a casa de Nabal. Davi está o quê? Preste a cometer um assassinato em massa. Davi estava prestes a matar todos. Exterminar. Enquanto Nabal se preocupava mais com seu orgulho do que com seus trabalhadores, com a sua família. É nesse momento que entra em cena Abigail. Porque chega ao ouvido de Abigail um servo de Nabal, um dos pastores de Nabal, para conversar com Abigail, dizendo: olha, Nabal rejeitou os homens de Davi. Nabal rejeitou Davi, insultou, humilhou. E eles foram tão bons conosco. Eles nos ajudaram. Eles cuidaram da gente enquanto a gente estava no pasto, enquanto a gente estava alimentando as ovelhas, enquanto a gente estava ali, a gente tinha uma proteção e nada nos aconteceu, não sumiu, foi nada. E eles não pediram nada.
Mas Nabal, um homem orgulhoso, duro de coração, um homem ruim, um homem amargo, não quis ajudar Davi. Mas Abigail, sendo uma mulher de Deus, ela sabia que Davi tinha sido escolhida por Deus. Ela sabia que Davi estava fazendo a obra de Deus. E Abigail, ouvindo o seu servo, que Davi vinha contra sua casa, contra seu marido, rapidamente preparou provisões. Juntando com seus moços, saiu ao encontro de Davi. E Abigail, ela preparou uma quantidade de comida, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. E foi até Davi, ao encontro de Davi. E o que é interessante é que o servo de Abigail conhecia Abigail bem. Por quê? Porque provavelmente ele conhecia a atitude e o coração de Abigail, uma mulher mais voltada para Deus, uma mulher mais doce, uma mulher íntegra, uma mulher com uma sabedoria grande. E ele chega e fala para ela que ela pudesse resolver aquela situação na qual o mal já estava determinado sobre a casa dela, sobre eles. Então, ela preparou tudo e foi ao encontro de quem? De Davi, que já estava a caminho com os homens armados. E ao encontrar Davi, Abigail humildemente se prostrou diante dele. E tomou a responsabilidade por Nabal, intercedendo por ele diante do futuro rei de Israel. Uma mulher, como podemos trazer também uma mulher intercessora, que intercede. Quando a gente diz que interceder, a gente pode interceder em oração pela vida do nosso cônjuge, pela nossa casa. Então você que não gosta nem de interceder, comece a interceder pela sua casa, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Agora o que é interessante é a mensagem de Abigail a Davi. Porque na conversa entre Abigail e Davi, podemos perceber que ela conhecia o Senhor. É por isso que ela tinha uma visão que muitas não têm, que muitos não têm. Ela pôde enxergar aquilo que muitos não conseguem enxergar.
quando a crise bate em sua casa, na sua porta. Por quê? Porque Abigail, uma mulher de caráter. Abigail, a crise não preparou seu caráter, apenas o revelou. E o que vem agora? Se Davi atacasse, meu irmão, Nabal, não só Nabal, mas a família toda seria afetada. Mas também todo o reino de Israel. E Abigail enxergou isso. E ela viu o reino. Davi deveria pelejar as batalhas do Senhor. Se ele tivesse derramado o sangue de Nabal, talvez o seu reinado fosse, naquele momento, comprometido. Então, a partir desse momento, Abigail passa a profetizar, ou seja, vemos que ela era também uma profeta. Porque quando a gente diz profeta, é quando diz lá em Ezequiel 37, começa a profetizar. Começa a profetizar coisas boas na tua casa. Começa a profetizar na vida do teu cônjuge. Começa a profetizar na vida dos teus filhos. Começa a profetizar no teu trabalho. Você pode ser o profeta, começa a profetizar. Porque você tem boca, Deus te deu boca. E se você crê, começa a profetizar coisas boas. E ela profetizou isso na vida de Davi. Mesmo com o marido ali ruim. Agora o que me chama a atenção, porque Abigail, ela não foi uma mulher revoltada. Por quê? Se o homem ele era tosco, ele era bruto, ele era aqui um homem ruim de coração, só ligava para a riqueza e para si próprio, ela poderia ter se tornado outro tipo de pessoa, outro tipo de mulher, uma mulher revoltada, mas não. Provavelmente por tanto sofrer com um homem orgulhoso, o homem ali, ela tenha desenvolvido um caráter surpreendente e se aproximado mais de Deus. Porque quando a gente está perto de Deus, quando a gente ora, a gente sabe que tudo aquilo ali que a gente está passando vai passar. É só questão de momento. Por quê? Porque é momento que muitas vezes, através do sofrimento, é que Cristo é formado em nosso coração, em nossa vida. E Abigail foi aquela mulher que foi se preparando cada vez mais. Foi se chegando perto de Deus. E quando a gente vem aqui para o versículo 26 em diante, a conversa de Abigail com Davi. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus a quem impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos. Que os seus inimigos
e que os que procuram fazer o mal ao meu senhor seja como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem ao meu senhor. Perdoe a transgressão dessa tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal em meu senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir, tire-lhe a vida, e a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida de seus inimigos, este lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito ao meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem ao meu Senhor, então lembre dessa sua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal a você. Se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido e lhe disse: volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvido ao que você me falou e atendi o seu pedido. Se Abigail não fosse uma mulher de caráter, se Abigail não fosse uma mulher de respeito, o que ela poderia ter pensado? Não, eu já sofri tanto na mão daquele homem, deixa ele. Se Davi se vingar, pelo menos eu vou herdar tudo, eu vou ficar com tudo para mim. E eu vou poder me tornar uma mulher mais rica, solteira, e vou poder fazer o que eu quiser, porque ninguém vai poder mais pegar no meu pé. Mas não, ela teve uma sabedoria surpreendente. Ela não pensou por esse lado, porque no dia de hoje a maioria das mulheres, a maioria dos homens iam pensar dessa forma. Porque quando eu falo da atitude de Abigail, eu trago isso tanto para o homem como para a mulher. Porque a mulher, quando tem um espírito de Nabal, o homem tem que ter um espírito de Abigail. E quando vir essa situação sobre a sua casa, sobre a sua vida, esteja preparado em meio à crise, assim como Abigail. E ela foi até o encontro, ela se apressou, ela falou para o seu servo: olha, prepare tudo, sem Nabal saber. Porque quando a gente olha para esse momento que ela diz para o seu servo: não deixa Nabal saber, não é que ela queria esconder a situação de Nabal, não. Mas porque se naquele momento ela falasse para Nabal, Nabal ia impedir, ia dar ordem ao seu servo, e ele ia perecer, a morte ia vir sobre a sua casa.
Não que ela queria esconder dele, mas naquele momento ela avisou para o seu servo não falar nada para Nabal, porque ela tinha que chegar até o encontro de Davi para entregar os mantimentos para Davi e seus homens. Porque a mulher, quando tem o caráter, ela não esconde nada. Ela não tem que temer nada, ela não esconde nada. Principalmente para aquelas pessoas que oram, porque Deus ele mostra, Deus ele revela, então não adianta. E muitas das vezes a gente deixa a pessoa se levar nas suas próprias mentiras, se levar nos seus próprios caminhos, mas a gente sabe o que está acontecendo. Porque tem coisas que Deus fala, não fala, você não pode falar. É complicado. Mas ela tomou aquela atitude não porque era uma mulher enganadora, que ela queria fazer as coisas por trás do marido, não. Ela estava sendo uma pessoa sábia. Tomou uma decisão que é muito difícil quando a crise bate na sua porta, você tomar uma atitude, uma decisão, porque a gente está abalado com a situação que vai vir sobre a nossa vida. E ela preparou rapidamente tudo ali e levou até o encontro de Davi. Só que naquele momento, ela foi mais humilde ainda, ela se prostrou perante a Davi. E o que ela disse para Davi? Meu Senhor, que a culpa caia sobre mim. Permita que essa tua serva fale e escute as palavras da sua serva. E que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno que está lá em casa. Por quê? Nabal significa tolice, o homem tolo. Mas eu, porém, esta tua serva, não vi que os rapazes que o meu Senhor mandou. Ela diz para Davi, Davi, eu não vi que os teus homens tinham ido lá em casa. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com suas próprias mãos. E que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor seja como Nabal. Abigail, uma mulher tão sábia, tão inteligente, que ela teve uma visão além de Davi. Porque entenda uma coisa, se Davi tivesse feito aquilo, ele ia destruir a sua reputação, ele ia destruir tudo o que Deus tinha planejado na vida dele. Como? Porque quem ia seguir uma pessoa que matou uma família só porque não quis dar? O que as pessoas iam pensar? Quer dizer que se Davi pedir alguma coisa eu não der, ele vai matar toda a minha família? Eu não quero esse rei para mim. Ela teve essa visão além de Davi. Ela falou, praticamente ela disse assim, meu Senhor, meu rei, meu futuro rei, se o Senhor fizer isso, o que vai ser do Senhor? Ninguém vai querer lhe seguir, ninguém vai querer lhe apoiar, até seus próprios homens vai se levantar contra o Senhor. O Senhor não vai ser abençoado, o Senhor vai estar agindo pior do que Saul. Ela teve essa visão e ela trouxe esse alerta para Davi. Porque a mulher, quando ela é sábia, ela tem uma visão espiritual surpreendente. Ela vê além daquilo que muitas mulheres tolas destrói sua própria casa. Porque Provérbio 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica sua casa, a tola o destrói. A tola é aquela que só olha para si, só olha para aquele romance rapidinho. A mulher tola é aquela que dá ouvido a pessoas que não têm vida com Deus, que quer tudo para destruir a vida dela, mas ela não consegue perceber e ela acaba caindo. E quando ela percebe, já é tarde. E ela tenta fazer de tudo para tentar recuperar, para tentar fazer as coisas ali, mas já fez. Deus perdoa, só que vem as consequências. Não adianta, porque Deus ele perdoa, mas as consequências vêm. Mas foi uma mulher sábia.
que alertou Davi, sendo que podia vir da parte de Deus um castigo sobre a vida de Davi. Porque o que foi que Deus fez com Saul? Veio um espírito ruim da parte de Deus sobre a vida de Saul. Então, naquele momento, era como se Davi tivesse abrindo os olhos para a tolice que ele ia fazer. Como é que ia ficar a reputação de Davi? Porque na cabeça de muitos quer dizer que se ele vir aqui em casa pedir alguma coisa e eu não ajudar, ele vai matar toda a minha família. Eu não quero esse rei para mim, não. Não vou apoiar isso, não. Mas foi uma mulher sábia. Tomou a culpa do seu marido para si própria, dizendo que a culpa caia sobre mim, meu Senhor. Eu não vi quando teus homens foram lá em casa pedir ajuda de Nabal. Porque se eu tivesse visto, eu teria lhe ajudado. Mas perdoa, porque o meu marido, ele é tosco, ele é bruto, é um homem que só olha para as coisas desse mundo, só olha para as coisas materiais, só olha para a riqueza. Ele não liga para nada, ele não liga nem para mim. Mas o que é interessante é que Davi viu Deus na vida daquela mulher. Porque eu creio, meus irmãos, que foi Deus que tomou a direção da boca de Abigail ali, para alertar o próprio filho dele, Davi, que Davi estava conturbado, Davi estava cego, Davi estava naquele momento ali tinha perdido quem amava, estava sendo perseguido por quem amava, tinha que alimentar os homens a quem ele convivia e amava também. O desespero bateu no coração de Davi. Só que ele ia fazer algo maligno, pior de que Saul fez. Ele ia matar a vida de pessoas inocentes, porque como a palavra de Deus diz assim no capítulo 25, versículo 34, nem sequer do sexo masculino. O que Davi quis dizer aqui? Até o amanhecer, nenhum do sexo masculino, nenhum homem ele mataria todos. Quer dizer, por causa da atitude de Nabal, os pastores iam morrer, pessoas inocentes. Os filhos de pastores iam morrer, pessoas inocentes. Por quê? Porque Davi também não teve uma sabedoria naquele momento de saber que quem fez o erro, quem errou, foi Nabal. Aqueles outros homens eram apenas servo de Nabal, não tinha culpa. Só que menos Davi sabia que quem teve uma atitude também foi o servo, porque alertou Abigail, porque o servo conhecia o coração de Abigail, sabia que era uma mulher mais temente a Deus, sabia que era uma mulher mais fácil de conversar, uma mulher ali que ia tomar uma atitude e evitar a tragédia para sua casa, para o seu lar. Só que entenda uma coisa, naquele momento Abigail, ela não mentiu para Nabal. Ela apenas não avisou, enquanto consertava todos os erros de Nabal. Mas quando a gente chega no capítulo 36, ela fala para Nabal. Versículo 36. Abigail voltou para junto de Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e bastante embriagado. Por isso ela não lhe contou absolutamente nada, até o amanhecer.
Pela manhã, quando Nabal já estava livre do vinho, sua mulher lhe contou tudo. Então o coração dele amorteceu. É como se ele tivesse entrado em coma ali. E amorteceu dentro do peito. E ele ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor Deus feriu a Nabal e ele morreu. Quem fez a justiça foi Deus. Não foi Davi. Mas apesar de Abigail ter conversado com Davi, Davi perdoou. Mas Deus não. Deus não. Aí eu faço uma pergunta. Adiantou tanto egoísmo? Adiantou esse homem ser tão miserável a ponto de não querer ajudar ninguém a quem o ajudou? É que eu sempre venho dizendo, ele morreu e não levou nada para si. Porque a gente não leva nada desse mundo. Até quando você vai querer atrapalhar a vida daquele a quem Deus escolheu para fazer a obra dele? Até quando você vai querer atrapalhar a vida? Ah, porque você tem inveja do carro da pessoa, do irmão? Ah, porque você tem inveja da casa do irmão? Ah, porque você não quer ver o irmão bem? Entenda uma coisa. Foi Deus que escolheu. Até quando você vai querer ser um tropeço, não vai querer ajudar, não vai querer estender a mão a quem te ajudou? Como diz Salmo 103, versículo 6. O Senhor faz a justiça e defende a causa dos oprimidos. Então que hoje podemos agir que nem Abigail, uma mulher submissa e humilde, que se humilhou perante a Davi, sem mesmo ser coroado ainda. Foi ungido, mas ainda não tinha sido coroado. Uma mulher que foi intercessora, apesar do perigo, Abigail intercede pelo seu marido e pela sua casa. Uma mulher que tinha o conhecimento da palavra. Que usou as palavras vindas para falar com Davi. Uma mulher que foi temente a Deus. Porque graças a Deus, a intervenção de Abigail, Davi foi lembrado de seu compromisso de viver pela fé no Senhor. E não de acordo com seus próprios impulsos, raiva, ódio, mágoa, revolta. O próprio Davi, ao acolher os conselhos de Abigail, reconhece que ela é uma mulher de Deus. Assim, ele declara: bendito
o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita seja tu mesma, que hoje me impediu de derramar sangue de pessoas inocentes. Por quê, meus irmãos? Porque diante das crises que nós enfrentamos hoje, muitas vezes, e que muitas vezes nos encontramos em situações em que decisões precisam ser tomadas rapidamente. E a história de Abigail nos ensina a importância de paciência. Não é fácil, mas ela nos mostra humildade e discernimento em nossas vidas e nos lembrar que podemos buscar a sabedoria de Deus para a nossa vida. Assim como de Abigail, que sua sabedoria salvou a sua casa da morte, também salvou Davi de derramar sangue inocente. Como a sua capacidade de agir de forma rápida e eficaz, salvar sua família da destruição. E de mostrar que Davi, de alertar aquela pessoa que ia fazer o mal para si, que ele não estava ali para isso, mas sim, ele estava ali para cumprir a obra, os planos de Deus. E para nos lembrar, meus irmãos, que Abigail nos mostra que há esperança em meio ao caos, em meio à crise. Porque Abigail é um exemplo notável que nos ensina sobre sabedoria, coragem, humildade, bondade e prudência. Porque a sua história nos inspira a cultivar essas qualidades em nossas próprias vidas. Porque mostrando que mesmo em momentos difíceis podemos agir com graça e compaixão, e ajudando, abrindo os olhos daquele a quem está ao nosso redor. E nos lembra também a importância da gente promover a paz, nos mostrando que no momento de raiva não podemos tomar atitude, porque é o momento que a gente estamos cegos pelo ódio, pela raiva. E para finalizar, meus irmãos, a história de Abigail nos ensina que mesmo em meio às maiores tempestades é possível manter a paz, manter a fé, a visão de um futuro melhor em nossas vidas, independente das circunstâncias, das crises, das situações que nos enfrentamos no dia a dia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.